Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Nossa, que porrada que eu dei aqui. Mas vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, temos informações novas, certo? Temos situação envolvendo, mais uma vez aquele nome, sendo citado em portais de notícias, para falar a respeito do Botafogo, do interesse, ou melhor, do desejo do John Textor por esse atleta, enfim, que eu não acho que vai acontecer, eu só tô falando aqui porque é uma informação que tem a ver com o universo Botafogo. Eu acho que a gente tem que sempre comentar tudo que surge a respeito do Botafogo, mas de qualquer maneira, não é nada demais. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre jogadores relacionados. O Botafogo divulgou a sua relação com algumas ausências, digamos assim, consideráveis. Tem jogador machucado, passando infelizmente por cirurgia, por mais que não seja algo tão grave, não deixa de ser. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Como o Botafogo deve ser escalado contra essa equipe do Goiás amanhã, nesse jogo que acontece no Dia das Mães, dia 14 de maio, às 18h30 na Serrinha, lá em Goiânia. O Botafogo deve colocar um time alternativo. Vamos tentar desenhar aqui quais são as situações, tem jogadores que estão pendurados, enfim. Vamos trocar essa ideia, tá legal? Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal. Galera, metade das pessoas que assistem ao canal Brownie Fogo todos os dias não são inscritas. Então, se 5 mil vão ver esse vídeo, 10 mil vão ver esse vídeo, 50% não é inscrita, cara. Então é só se inscrever para ajudar a gente, cara. Vamos tentar chegar aos 91.300. A gente tá nesse momento, eu acho que com 91.280. Eu quero mais 20 inscritos, tá? Até o fim do dia. Só isso, pra gente bater essa meta. Fechou? Tamo junto? E o Botafogo vai buscar a sua 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Claro que é um jogo complicado, difícil. Mas é o Goiás, tá? O Goiás na Serrinha, cara? É chato ganhar do Goiás lá, apesar do Botafogo ter vencido a última partida. É um time que tem que ser respeitado, apesar do momento. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Goiás, confronto, quem joga, quem não joga. Isso é papo pra depois, pro vídeo de depois. Agora eu te falo o seguinte, tá? Antes da gente começar aqui com a relação, falando sobre o James Rodrigues, Ele voltou a ser citado no site Gol. O site Gol, cara, que apesar de não ser um portal tradicional, foi um portal que adiantou algumas transferências do Botafogo no ano passado, esse ano. Foi o portal que em primeira mão deu que o Botafogo estava contratando o Luiz Castro há um ano, para quem não lembra. Então é considerável, você analisar que o Botafogo de fato, apresentou duas ofertas, Se não foram propostas, foram no máximo discussões de valores, com o James Rodrigues, colombiano, que já teria recusado uma primeira proposta do Botafogo. É um sonho do John Textor. O Botafogo quer ter mais protagonistas a partir da segunda janela. Entende, naturalmente, cara, com esse início empolgante no Campeonato Brasileiro, que ter mais peças, de protagonismo pode gerar um combo a mais, uma cereja no bolo, para que o Botafogo busque títulos no segundo semestre, seja uma Sul-Americana. A Copa do Brasil eu considero mais difícil, o Campeonato Brasileiro também, apesar do Botafogo estar liderando, a gente vai sonhando e tal, mas o objetivo é se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mas enfim, o time tem que se qualificar. Mas eu considero assim James Rodrigues inviável, Não acho que vai acontecer. Vamos ver como é que o Botafogo vai se posicionar na segunda janela. Isso é um bom tema para vídeo depois, tá legal? Passado esse tema, vamos falar aqui um pouco da relação dos jogadores do Botafogo. Eu vou pegar aqui a lista, não a do Botafogo porque é em ordem alfabética, eu prefiro do meu amigo Zé Passini, cara, que ele sempre publica, a relação do goleiro aos atacantes, e é bem melhor, cara? Vamos lá, Lucas Perry, Douglas Borges, João Fernando. Os zagueiros, Adrielson, Joel Carles, Segovia, Sampaio. Laterais, Daniel Borges de Plácido, Hugo e Marçal. Marlon Freitas, Tietê, JP Galvão, Lucas Fernandes, Eduardo e Raí são os meio-campistas. Perdão. E os atacantes, Sauer, Carlos Alberto, Júnior Santos, Luiz Henrique, Vitor Sá, Janderson e Tiquinho Soares. Lista dos relacionados do técnico Luiz Castro. O Botafogo está embarcando neste sábado para Goiânia para enfrentar o Goiás na Serrinha, tá legal? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Goiás e a gente vai buscar algumas outras informações importantes, tá legal? Temos algumas ausências também, tá? Antes da gente começar a tentar desenhar esse time titular do Botafogo, a assessoria do Botafogo divulgou uma nota oficial, na verdade, um comunicado no grupo da imprensa para que os jornalistas pudessem comunicar aos seus ouvintes, espectadores, é o que eu estou fazendo com vocês, tá? Matias Segovia sofreu uma fratura na mão direita
e passará por cirurgia amanhã, passará por cirurgia neste domingo. O atleta está sendo assistido pelo departamento médico do clube. Danilo Barbosa, Rafael e Gabriel Pires estão em tratamento, tá legal? Então, juntando todas as ausências aí do Botafogo. Suspenso, Cuesta tomou o terceiro cartão amarelo na última partida diante do Corinthians. Não joga, por isso entrou na relação aí o Joel Carli. O Danilo Barbosa tá machucado, vai ficar uns 2 meses aí fora. O Rafael tá se recuperando desde que ele sentiu no aquecimento da partida contra a LDU, e o Gabriel Pires sentiu na última partida diante do Corinthians. Acho que ele foi mais resguardado mesmo para a partida contra o Atlético Paranaense. Não acho que tem nada de grave em relação ao Gabriel Pires, mas a gente vai vendo que o Botafogo vai sentindo um pouco mais em relação à lesão, tá? E daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Obviamente, a gente também tem a ausência do Kaique e do Gatito, que estão nessa transição que, tá demorada, né, cara? Enfim, a gente não sabe o motivo, mas é isso, tá? Antes da gente falar aqui um pouco sobre qual time deve ir a campo, né, tentar ver quem vai ser poupado, quem não vai, eu acredito num time bem alternativo. A própria arte do Botafogo indica isso. O Luiz Segovia foi o jogador escolhido para integrar essa arte de design gráfico, né, na relação anunciada nas redes sociais do clube, o zagueiro Luiz Segovia. Enfim, boa sorte na recuperação do Segovinha. Uma pena, né, o Matias Segovia ter se machucado. Eu não sei como ele machucou a mão, não sei se foi no jogo, não sei se foi num treino, se foi um acidente, enfim, né, mas uma pena, mas pelo menos não é algo, em relação ao instrumento de trabalho dele, que são as pernas, né? Enfim, então, menos mal. Quem sabe em uma semana, 2, ele já não tá ali com o braço enfaixado, com a mão, com a atadura, e podendo jogar pelo Botafogo, tá legal? Espero que o Gabriel Pires volte em breve também. E aí a gente agora analisa, né? O Joel Carli volta à relação, eu acho importante a manutenção, a presença do Carli é sempre importante no vestiário. Isso é uma parada que eu já falei ontem, né, conversando com um amigo. Nesse ritmo que o Botafogo tá, cara, eu gostaria, eu sei que a despedida dele deve ser agora no meio do ano, ele vai virar diretor da base do Botafogo, mas eu acho que podia estender o contrato dele até o fim do ano, cara, pra ele participar, pra ele estar ali no ambiente. No último jogo ele não foi relacionado, mas ele tava ali no vestiário. Enfim, acho isso extremamente importante, acho que ele é um cara fundamental para esse clima no Botafogo, tá? E vamos tentar entender, né, como escalar. É aquilo que eu falei, cara, a gente tá vendo aí que o Segovia, né, acabou machucando. Gabriel Pires, que não é um titular absoluto, se machucou. Danilo Barbosa, que vinha conquistando a titularidade, acabou se machucando. Então a gente tá falando, cara, né, quando se fala, Brown, a gente tem que colocar o time todo reserva. Mas o que seria o reserva, né, na tua opinião? Porque existem disputas de posição e, naturalmente, às vezes a gente machuca um cara que a gente considera um reserva e coloca ele para jogar não estando 100%, e aí você vai prejudicar o potencial titular porque você não vai ter o banco para ele. Aí esse cara não vai ter descanso, porque ele vai ter que jogar o tempo todo porque o reserva dele imediato tá machucado. Então não vai ter ninguém para entrar no lugar dele. Então é o que eu falo, cara, independente do cara ser reserva ou titular, o primeiro ponto tem que ser análise criteriosa dentro do departamento de inteligência do clube, o departamento médico do clube, a preparação física, a coordenação científica, olhar, analisar todas as questões e falar, cara, quem tá 100% para jogar? E aí depois se tem um filtro que é importante. Exemplo, quem são os titulares absolutos do Botafogo hoje? Tá? Vamos colocar os titulares absolutos do Botafogo nesse momento. Lucas Perry, que é goleiro, acho que dá para jogar, né? Tiquinho Soares, Eduardo, o Marçal, é um titular absoluto. Tá? No meio campo ali você tem o Tietchan disputando, o Marlon disputa, o Gabriel Pires disputa, não tá nessa relação. Acho que dá para colocar o Júnior Santos hoje como titular absoluto. Do outro lado, hoje tá à frente o Vitor Sá, mas também não é absoluto. Tá? Então a gente tá falando de 5 jogadores. Tá? O Perry eu acho que pode jogar, beleza? Um cara que eu pouparia, daqui a pouco eu vou nele, tá? Mas Tiquinho Soares, titular absoluto. Acho que não vale o risco de você escalá-lo como titular. Além da questão da lesão, que ele, enfim, eu não sei se ele tá 100% ou não, mas de qualquer maneira, dá pra dar uma preservada, ele tá pendurado. Então, se ele toma o segundo cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, ele não enfrenta o Fluminense na próxima rodada, tá? Então, acho que Tiquinho eu preservaria e colocaria o Janderson. Eduardo, depende de como é que ele vai estar. Eu não sei se colocaria o Lucas. Né? Júnior Santos, talvez eu poupasse e colocasse o Sauer, tá? Ou o Segovinha, mas uma pena, né? Pô, era um bom jogo para ele jogar, mas enfim. Marçal, como ele foi poupado contra o Atlético Mineiro, eu acho que dá para jogar agora. Enfim.
São alternativas, tá? Outro cara que eu falei que eu pouparia, né, talvez nesse momento, mas que tem um problema, na verdade, eu nem sei, cara, é o de Plácido. Por quê? Porque eu acho importante que a gente tenha o de Plácido disponível para a partida contra o Fluminense, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a nossa lateral ela fica mais vulnerável com a presença do Daniel, mesmo contra o Goiás, tá? Enfim, acho que a escalação ela tende a ser PR no gol, de Plácido ou Daniel na direita, uma zaga, né? Acho que o Adrielson, acabei me esquecendo do Adrielson como titular absoluto dentre esses todos aí que estão presentes aí na relação, tá? Talvez o Sampaio jogue, afinal o Adrielson já sentiu, inclusive, no jogo contra o Bahia. Do lado esquerdo a gente deve ter o Luiz Segovia, na lateral esquerda Marçal. Um meio campo, acredito que formado por Marlon, Tietê, Lucas ou Eduardo, tá? Eu acho que deve ser essa a formação do trio do Botafogo. De um lado, Sauer, com a ausência do Segovia e com o Júnior Santos já tendo uma carga de minutagem muito alta, mas não sei. Do outro lado, Luiz Henrique ou Vitor Sá. Na frente, Janderson, tá? Tendo em vista que o Tiquinho Soares está pendurado. E aí, dependendo do caso, né, cara, nos últimos 20, 30 minutos, você coloca o Tiquinho Soares no segundo tempo. É para isso que ele tá relacionado. Tá certo, rapaziada? Qual time vocês escalariam? Eu não concordo com o time todo reserva. Afinal, o Campeonato Brasileiro é muito importante. E eu não digo nem por essa liderança, né, da questão de a gente estar embalado no campeonato, mas pelo objetivo. Classificação para a Copa Libertadores de 2024 de maneira direta. E o jeito mais fácil é o G6, certo? É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto, quero saber a opinião de vocês. Fui!